Diz o texto seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. A minha vida está sempre em perigo, no entanto, não me esqueço da tua lei. Os ímpios armam ciladas contra mim, mas eu não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque são a alegria do meu coração. Inclina o coração a guardar os teus decretos, para sempre, até o fim. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te somos gratos por nos trazer à tua casa mais um dia, mais um horário, mais uma oportunidade de poder meditar na tua santa palavra e ter o nosso coração abastecido por ela. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos guie nesta meditação, que nos possa orientar e iluminar a mente, para que nós compreendamos o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Primeiramente, meus irmãos, eu quero afirmar nesse momento inicial, para que você já guarde no seu coração 3 pontos. Primeiro deles, e certamente você já sabe, não só porque você veio sexta-feira, mas eu creio que você já foi ensinado também sobre isso em outros momentos. O avivamento é obra de Deus e não dos homens. Esta é a primeira coisa. Então não tem como eu produzir avivamento. Não tem como eu fazer uma reunião de avivamento. Porque é Deus quem traz a nós esse avivamento. Segunda questão é que o avivamento produz esclarecimento, ele traz clareza às ideias de quem está nele e não confusão. Então, se em algum momento a gente é motivado a voltar às Escrituras, mas alguém se confunde, alguém se vê desviado das ordenanças do Senhor por diferenças de interpretações e de colocações, isso provavelmente não é avivamento, porque não vai produzir confusão, mas sim esclarecimento. E isso vai estar muito ligado com o que eu vou dizer agora, que é a terceira questão. O avivamento não faz com que a igreja produza ações desordenadas, mas ele é conduzido e controlado pelo mesmo Espírito Santo que é derramado em nós quando dá ocasião dele, por intermédio da palavra de Deus. Ou seja, se eu tenho o avivamento sendo obra de Deus para me produzir esclarecimento, ele só pode ser conduzido por aquele que me ajuda a interpretar as Escrituras, o Espírito Santo. E isso de acordo com o que nós vemos nas Sagradas Letras. Então, isso não pode produzir ações desordenadas. Sim, colocar a igreja no prumo. Colocar a igreja para andar retamente, coerentemente diante do Senhor. Então, tendo isso em mente, a gente vai olhar para esses 8 versículos e observar o papel da palavra de Deus na busca de santidade para as nossas vidas e como ela vai ajudar a gente a orar por avivamento. Avivamento na nossa vida, na nossa igreja e na nossa nação. O tema é esse, orando por avivamento. Eu não vou fugir muito dele. Vou falar da palavra de Deus, mas a palavra nos ajuda a orar como convém. E a gente vai aprender e ser relembrado a como orar por avivamento. Então, observe comigo o versículo 105, quando ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para os meus caminhos. O que o salmista está dizendo aqui? Ele está testificando que a lei de Deus é o seu guia, é o seu mestre na condução de uma vida santa. Alguém que quer viver em santidade precisa da palavra de Deus. Por quê? Porque ela é lâmpada para os seus pés. Quando a gente está vindo de Campina Grande para cá, determinados pontos são pouco iluminados. Isso acontece em qualquer estrada que você for andar aqui na Paraíba. E nos momentos em que é menos iluminado, a gente tende a acionar a luz alta do carro. Por quê? Porque a gente precisa de luz para o nosso caminho. A gente precisa saber o que vem à frente, a gente precisa ver onde estão
as falhas na estrada para que a gente não tropece nelas. Onde estão as pedras, os buracos, onde estão os animais que podem atravessar a pista em qualquer momento, para que não nos aconteça qualquer tipo de acidente ou incidente. Então a palavra de Deus é isso para nós. No nosso trajeto nessa terra, buscando viver em santidade, é ela que mostra onde estão os pedregulhos, onde estão as falhas do caminho, onde estão os problemas, os obstáculos que nós podemos enfrentar. Mas sendo lâmpada para os nossos pés, ela mostra onde nós devemos pisar. Ela mostra onde nós devemos trilhar, para que nós não sejamos achados faltosos para com o Senhor, para que nós não pequemos contra Ele. Ela é luz para os nossos caminhos, ou seja, a gente não está no escuro, a gente não sabe, não é aquela pessoa que não sabe para que veio, de onde veio, para onde vai. Nós não somos pessoas alienadas como algumas reputam a nós evangélicos. Pelo contrário, nós sabemos muito bem em quem nós cremos. E nós sabemos que Ele é poderoso para nos levar até o destino final. Nós sabemos muito bem que a nossa fé é verdadeira porque nós cremos naquele que é verdadeiro. E a sua palavra é a verdade. Então nós sabemos muito bem que nesse nosso caminho nós temos a nos guiar uma palavra que é verdadeira, porque é fruto daquele que é a verdade. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele nos leva à vida que é ele mesmo. É muito necessário que a gente observe essa regra de olhar para a palavra de Deus como sendo o mais importante material que nos leva a essa vida santa. Porque quando cada um de nós segue o que parece bom aos seus próprios olhos, a gente acaba trilhando caminhos que no final são caminhos de morte. Ao coração do homem parece ser bom determinados caminhos, mas o final deles, de fato, não é aquilo que vai nos beneficiar. E para entendermos então a intenção do salmista, nós precisamos notar que a palavra de Deus aqui ela é posta em oposição a todos os conselhos humanos. Quando ele fala que ela é lâmpada para os pés, é porque nada nos ilumina como a palavra de Deus. Se você está em uma situação obscura, precisando de ser clareado nas suas ideias para tomar decisões que de fato vão lhe auxiliar, você não vai pedir a seus amigos conselhos, porque por melhores intenções que eles tenham, eles podem falhar. Você também não vai pedir orientações aos gurus religiosos que às vezes chegam assim dizendo: seus problemas acabaram, é só acreditar naquilo que eu digo, é só ler o meu livro novo que está nas prateleiras das livrarias, porque eles erram bastante. Mas quando nós pedimos conselhos ao Senhor e nós visitamos a sua palavra, de fato ela nos ilumina e nós não erramos seguindo o conselho da palavra de Deus. Quando nós olhamos para ela sendo luz para os nossos caminhos, se nós não quisermos tropeçar, nós não podemos nos confiar em todos os conselhos humanos. Nós precisamos observar o nosso caminho segundo a palavra de Deus. Esse próprio Salmo 119 traz bem no iniciozinho: como poderá guardar puro o jovem o seu coração, observando segundo a tua palavra. Então ela guarda os nossos caminhos, guarda o nosso coração e nos orienta a não trilhar caminhos que sejam diferentes daquilo que foi proposto por Deus para nós. Se nós estamos orando por um avivamento, nós devemos ter em mente que os conselhos humanos não vão nos ajudar a vivê-lo. Certamente alguém vai dizer: meus irmãos, vocês estão orando por avivamento, então é necessário que vocês façam um congresso de avivamento. E que exista uma atmosfera específica para esse momento. Que vocês tragam aqui momentos de adoração com cânticos que levem as pessoas a pensar no avivamento. Que vocês direcionem as palavras só para o avivamento.
que vocês façam tudo o que for necessário, até mesmo a decoração, para que venha o avivamento. Você pode cantar acerca do avivamento. Você pode pregar acerca do avivamento. Você pode decorar a igreja com temáticas pertencentes ao tema avivamento e não estar vivendo um. E isso é muito triste. Por quê? Porque não é o conselho humano, não é os artifícios humanos, não são eles que vão nos trazer momentos de adoração sublime ao Senhor. É a sinceridade do coração. Mas é a sinceridade de um coração que entende que é Ele que faz. E que eu apenas estou aqui recebendo dele para produzir o que Ele me requer produzir. Fazer a sua vontade. Se nós estamos orando por um avivamento, é necessário que nós nos apeguemos à palavra do Senhor. E que as nossas orações, todas as linhas das nossas orações sejam preenchidas com as orientações dessa palavra. É fato que nós muitas vezes não recebemos o que nós pedimos porque nós não sabemos orar como convém. Mas em nós habita um Espírito que nos ajuda a orar de forma bíblica, a buscar a face do Senhor, a buscar a sua vontade expressa nas Escrituras. Então, quando eu canto as Escrituras. Quando eu oro as Escrituras. Por que eu devo orar dessa maneira? Orar pelo avivamento, buscando na palavra o conteúdo das minhas orações, para que eu possa ser ouvido, atendido pelo Senhor, pela sua soberana vontade, e experimentar uma mudança efetiva naquilo que hoje eu enxergo que não agrada a Deus. Avivamento está longe de ser aquele momento em que todos sairão pulando e cantando e glorificando a Deus dentro da igreja. Mas é um momento que joelhos se dobram, que línguas confessam os pecados já cometidos. E se dobram diante do Senhor para experimentar essa mudança efetiva. Senhor, eu não quero mais ser o mesmo. E se a igreja passa por um avivamento, ela não tem como ser a mesma. Avivamento genuíno produz mudança de vida, produz confissão de pecados, produz volta às Escrituras, produz novidade de vida, produz santidade. Nós precisamos observar também o seguinte: o rei Davi não poderia ter sido guiado pela palavra de Deus a menos que ele renunciasse antes à sabedoria da carne. Porque somente quando nós somos levados a fazer isso é que começamos a possuir uma disposição para ser instruídos. Davi fez muita coisa da sua própria cabeça. Uma delas foi tomar para si uma mulher que não lhe pertencia. Essa mulher concebe o primeiro filho. E se você é um leitor atento das Escrituras, você sabe o que acontece com esse primeiro filho. Ele vive? Não, ele morre. Mas Davi sabia que ele precisava se arrepender do pecado que havia cometido. Então o que ele faz? Ele chora. Ele se joga aos pés do Senhor. Ele coloca pano de saco, ele coloca cinzas sobre a sua cabeça. Mas o menino não resiste. Por quê? Porque ele era fruto do pecado. E Deus não se agrada do pecado. Ele aborrece o pecado. Mas o Salmo 5, versículo 5 diz que ele também aborrece o que comete o pecado. Porque aquele que comete o pecado deliberadamente está dizendo o seguinte: eu não ligo para as suas ordens. Eu não quero seguir as suas ordenanças. Eu não dou a mínima para a sua palavra. E eu vivo na prática do pecado, porque isso para mim é muito mais prazeroso. Mas aquele que observa a palavra do Senhor vai dizer: eu não quero viver mais no pecado. Eu não posso mais me deliciar com o pecado. Eu não posso mais desprezar a tua palavra. E ele olha para esse texto e diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés. E eu não posso me afastar da luz que é produzida por essa lâmpada, porque ela vai iluminar os meus caminhos. Se Davi tivesse continuado fazendo tudo
da sua própria cabeça, certamente outras coisas ainda piores aconteceriam, como de fato aconteceram quando ele achava que era poderoso demais. Mas diz a palavra que ele tem um segundo filho de Batseba. Quem é o segundo filho? Salomão. E diz a palavra que Deus amou a ele, se agradou dele. E ele é tão importante que Davi quer construir o templo, mas não é Davi que vai construir. É Salomão que constrói. Essa graça, essa glória estava reservada para aquele a quem Deus voltou o seu olhar com misericórdia e com paixão. Então, nós precisamos abrir mão da nossa sabedoria humana para receber a sabedoria de Deus. Nós precisamos estar sempre passivos de instrução. Eu não posso chegar na igreja dizendo assim, isso eu já sei. Mais uma vez o pastor vai pregar no mesmo texto. Isso aí eu já vi tantas vezes. Hoje eu vou ficar em casa. Próxima escola bíblica vai ser um tema que eu já vi umas 30 vezes na minha vida cristã. Eu já sei de qual é salteado esse texto. Eu não preciso mais meditar nisso. Meus irmãos, no dia que nós dissermos que já sabemos de tudo, aí nós entenderemos que não sabemos de absolutamente nada. Isso é em qualquer coisa na vida, mas muito mais em relação à palavra de Deus. Porque ela tem conhecimento inesgotável para a vida da gente. E eu não posso desprezar esse conhecimento. Me achando autossuficiente, pensando que eu não preciso da instrução do Senhor. Quando nós nos submetemos de forma doce, amável ao ensino da lei de Deus, nós não corremos o risco de nos desviar. No momento que você se acha autossuficiente, diz que não precisa mais da instrução da lei de Deus, é quando você está às portas do desvio. É quando você acha que seu braço funciona, que sua mente funciona, que sua carteira funciona, e Deus é um acessório. E é justamente o contrário. Todas as coisas vêm de Deus. E tudo mais nessa vida é acessório. Somente quando nós retornamos às Escrituras, e é um dos pontos do avivamento, é o retorno às Escrituras, é que nós dispomos o nosso coração a entender a vontade de Deus e promover a sua glória onde nós estamos inseridos. Você está inserido aqui, na cidade do Ingá. Você precisa glorificar a Deus aqui. Quando é que você vai começar a agir, a viver para a glória de Deus? Quando você começar a retornar às Escrituras para compreender a vontade dele. E aí você cumpre com a vontade dele e isso promove a sua glória. Seja o que você for fazer, faça para a glória dele. Versículo 106 nos traz o seguinte: jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Quando ele fala jurei, ele está dizendo o seguinte: eu observei a tua palavra, entendi que ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Eu sei que sem ela eu não vou viver da maneira que devo. Sem ela eu vou ter muitos percalços. Por isso, sabendo da importância dessa palavra, eu jurei e confirmei o juramento, ou seja, eu me comprometi solenemente diante do Senhor a guardar os teus retos juízos. Ou seja, a não alterar a minha determinação de seguir a minha vida de acordo com a tua palavra. O verdadeiro método de guardar a lei de Deus é receber, abraçar de coração o que ele ordena, mas ao mesmo tempo não permitir que esse ardor inicial diminua em seguida, como frequentemente acontece. É fato que o nosso primeiro amor nos leva a ir para frente da igreja, entregar panfletos, evangelizar na feira, a levar cestas básicas para os mais necessitados, a chegar na igreja 40 minutos antes do culto começar, porque eu quero aproveitar toda a atmosfera da glória de Deus que está nesse lugar. Mas com pouco tempo a gente começa a chegar mais tarde, a dizer que o evangelismo no domingo à tarde é complicado porque o sol está quente, a dizer que eu não posso mais estar fazendo os trabalhos da igreja porque eu estou muito cheio de trabalho durante a semana, então eu estou cansado no sábado e no domingo.
não dá para fazer mais coisas, eu tenho muita coisa para resolver na minha casa. E eu começo a trocar os afazeres da casa de Deus pelos afazeres da minha casa. E eu me lembro muito de textos na palavra de Deus, no tempo dos profetas, quando ele diz: vocês estão organizando a casa de vocês. A casa de vocês está toda apainelada. Ele usa essa expressão, ou seja, está toda aparelhada. Trazendo para hoje, então sua casa tem tudo. Sua cozinha tem airfryer, tem micro-ondas, tem geladeira duplex, tem tudo. Televisãozinha de 70 polegadas na sala para você assistir o que você quiser, inclusive o culto, quando estiver doente. Mas, e a minha casa? Está como? O que é que você está fazendo nela? Como você está contribuindo? Como você está dando a sua parcela de contribuição para que essa obra cresça, avance, promova a minha glória? A gente precisa sim guardar a lei de Deus, receber, abraçar de coração, fazer tudo que Ele ordena, mas não dá para caminhar como se a nossa vida cristã fosse uma eterna parábola. Um dia está bem, outro dia está mal. Um dia está muito fervoroso, outro dia está frio demais. A gente precisa tentar ser o mais linear possível. E a gente só vai conseguir isso com o auxílio da palavra e do Espírito. Não adianta a gente pedir por avivamento somente para que a gente experimente um alívio momentâneo do momento que a gente está vivendo. Eu sei que o momento não é dos melhores. A gente tem visto o quanto há de impiedade no mundo atual. E não precisa ir muito longe para ir. Não é uma impiedade nas nações, é uma impiedade na nossa nação, na nossa região, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa rua, e se a gente permitir, até mesmo na nossa casa. Não adianta a gente pedir por avivamento só para experimentar o alívio desse momento histórico, desse recorte histórico. Senhor, vem com a tua graça, derrama sobre nós para que agora a gente não viva isso. Que aí passa esse avivamento e aí você volta a produzir as mesmas coisas. Você volta a ter a necessidade de ser aliviado novamente. Por quê? Porque você voltou para o mesmo lugar. Eu digo que não adianta a gente pedir avivamento nesse sentido, para esse objetivo, porque também não adianta a gente levantar a mão no domingo de manhã ou domingo à noite, dizendo: Senhor, eu rendo minha vida para ti, se na segunda-feira a gente está lá, se revolvendo no lamaçal do pecado. Você entende que é muito contraditório alguém dizer: eu entrego minha vida ao Senhor, e se jogar na lama do pecado. Alguém dizer: Senhor, precisamos de avivamento, e de fato nós precisamos, mas para depois de pouco tempo estar vivendo a mesma coisa, a mesma inércia espiritual. Se a gente quer realmente o avivamento e a gente precisa dele, é para que de fato, de verdade, definitivamente, a gente possa abraçar a palavra de Deus, perseverar na fé e no ardor evangelístico. Se isso não mudar a nossa mentalidade, para que a gente tenha também um comportamento mudado, não adianta. É melhor a gente não orar por avivamento. Porque a gente não vai conseguir permanecer naquilo que ele vai trazer. A gente não vai valorizar esse momento. Como às vezes a gente peca desvalorizando o sacrifício de Cristo na cruz. Então, precisamos sim orar por avivamento, abraçar a palavra de Deus, perseverar na fé, no ardor evangelístico, e precisamos estar firmados em Deus, permanecer. João 15 vai trazer para a gente o relato da videira e dos ramos. Ele diz: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo aquele que não produz fruto, meu pai o corta, lança fora. Por quê? Porque é inútil, não produz fruto. Mas todo aquele que dá fruto, meu pai o limpa para que continue dando mais fruto. E ele diz: permaneçam em mim, eu permanecerei em vós, e assim dareis muito fruto. Como é que a gente vai produzir os frutos que são característicos de um momento de avivamento?
Permanecendo naquele que produz o avivamento. Permanecendo em Deus e Ele em nós, nós obrigatoriamente produziremos frutos. A nossa fé será operosa, nós seremos produtivos na obra do Senhor. Versículo 107, ele nos diz o seguinte: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Se você olha para o tempo atual, você deve ficar aflito. Você fica aflito pelo que você vê no seu ambiente de trabalho. Você fica aflito pelo que você vê na escola dos seus filhos. Você fica aflito pelo que você vê como realidade da igreja. Você fica aflito pelo que você enxerga quanto à situação dos países. Você fica olhando para as pessoas e diz: em quem é que eu posso confiar? Quase ninguém. Às vezes você é traído na sua confiança até mesmo com as pessoas que você depositava muito crédito nelas e que você dizia assim: é um servo de Deus, não vai me decepcionar. Mas a gente é decepcionado. E às vezes a gente decepciona. Ninguém está isento disso. Quando a gente olha todo esse cenário, a gente fica aflito. E quando a gente fica aflito, o que é mais correto de fazer? Desesperar? Sair na rua gritando, feito doido? Ou ir para os pés do Senhor? Buscar a sua palavra. Na hora da aflição, ele diz: eu estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Quando ele fala segundo a tua palavra, segundo as tuas promessas. A palavra do Senhor traz promessas que são inequívocas, infalíveis, nunca vão perder a validade. E ele tem como trazer vida a nós, segundo as suas promessas. Porque quando nós não temos no que esperar, ou em quem esperar, para que continuar investindo na vida que nós temos? Se tudo acabasse por aqui e não tivesse nada pós-morte, para que viver em santidade? Para que lutar contra o pecado? Para que tentar ser o melhor possível para os nossos e para os de fora? Se não há recompensa, se não há problema nenhum, se depois que eu morro a alma é aniquilada, não tem o que eu fazer. Mas a gente sabe que não é assim. Nós vivemos para uma viva esperança que foi conquistada para nós por Jesus Cristo. Nós esperamos pela sua segunda vinda e finalmente termos uma vida eterna. Então, nós não podemos viver como se nada estivesse acontecendo. Na nossa aflição, nós não podemos simplesmente cruzar os braços. Mas nós devemos nos voltar à palavra de Deus. Na aflição, o justo recorre diretamente à palavra de Deus. Nessas horas, ele verifica que o conselho humano mais complica do que ajuda. Que só essa palavra é que traz para a gente realmente vida. Nas horas aflitas que nós temos vivido, de pouco impacto da comunidade cristã do nosso país, nós percebemos que há um cenário propício para o avivamento. De fato, ele normalmente vem quando a sociedade está corrompida, quando as pessoas estão longe da palavra de Deus, quando muitos têm desvalorizado a obra que ele fez, quando de fato a impiedade parece estar descontrolada. Mas há uma coisa que a gente sempre fala e a gente precisa falar isso com propriedade e convicção: Deus está no controle de todas as coisas. Isso não é clichê evangélico, isso é convicção de quem é salvo. Deus está no controle, por mais que pareça um caos, o mundo está na palma das suas mãos. Então, se está tudo levando à aflição, tudo que você olha, tudo que você ouve, tudo que você trava de conversações com outras pessoas, tudo isso lhe leva a estar aflito, se volte para Deus, se volte para a palavra de Deus. É óbvio que depende de Deus agraciar-nos ou não com o momento histórico de retorno às Escrituras.
de confissão de pecados, de anunciação maciça do Evangelho. Mas se nós tivermos pelo menos a iniciativa de meditar nessa palavra dia e noite, pedindo a Deus que tenha piedade de nós e promova um novo tempo de adoração e serviço a Ele, a gente já vai ter um primeiro passo. A gente não produz o avivamento, mas a gente produz mudança interna e externa quando a gente volta para a palavra. Quando a gente se conserta mediante a meditação da palavra de Deus. E aí no versículo 108 ele diz: aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. O salmista está pedindo que Deus aceite a sua adoração, a oferenda dos seus lábios. E ele está propício a ser ensinado. Lembra que eu falei de Davi? Ele precisou abandonar a sabedoria do mundo para poder estar aberto à sabedoria de Deus. O salmista aqui diz: eu preciso que o Senhor me ensine os teus juízos. Eu preciso receber do Senhor esse ensinamento. É como se ele dissesse: Senhor, aceita em conformidade com a tua boa vontade os sacrifícios que eu te ofereço. E como o meu principal desejo é ser instruído corretamente na tua lei, permite que eu seja participante nessa bênção. Senhor, eu quero te dar louvor, eu quero te dar toda a glória que lhe é devida. E eu quero aprender mais de ti. Senhor, me permite viver um avivamento. Me permite ser participante dessa bênção que eu tanto desejo receber. E sem dúvidas, esse conhecimento da palavra de Deus, esse conhecimento que é trazido através da palavra de Deus, ele contém a garantia da salvação eterna. Porque é a partir dessa palavra que nós conhecemos aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Há uma boa razão para que essa palavra seja considerada um tesouro valioso. Esse salmista, no versículo 108, em primeiro lugar, ele reconhece que era indigno de obter qualquer coisa por meio das suas orações. Por isso que ele diz: Senhor, aceita. Em algumas versões vai dizer: rogo-te, peço-te. Como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, por favor, aceita a minha oferta, a oferta dos meus lábios. Ele sabe que se Deus o ouvir, isso é graça, livre e merecida. A nossa oração precisa ser voltada inicialmente para a solicitação de que Deus derrame sua graça sobre nós. A nossa oração precisa ser muito mais em louvor ao Senhor do que em tentar ganhar dele qualquer coisa que seja. Quantas vezes a gente começa dizendo: Senhor, eu te peço. Direto. Vamos fazer um momento de oração. Culto de oração. Temos vários pedidos e a gente começa: Senhor, eu te peço. Quantas vezes a gente diz: Senhor, eu te louvo. Eu te agradeço. Senhor, eu te engrandeço na beleza da tua santidade. Senhor, eu reconheço que não sou nada e estou diante de ti sabendo que o Senhor tudo pode. Senhor, não é pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo eu venho diante de ti solicitar o que o meu coração deseja. Mas sabendo que a vontade é tua e não é a minha. Faz conforme a tua vontade na minha vida. Por que a gente não ora assim todas as vezes? É a pressa? É o costume de pedir mais do que agradecer? Não sei, mas a gente precisa compreender que qualquer coisa que nós venhamos a receber na nossa vida é graça de Deus. Então basta que a gente peça: Senhor, derrama da tua graça sobre nós. Se for da vontade dele, a sua graça vai ser derramada sobre a forma de um renovo espiritual. Vai presentear o seu povo com o conserto necessário e as ferramentas que vão ser úteis para que cada um tenha uma vida agradável aos seus olhos. E busque a sua glória em todas as ações que você vai desenvolver. Se for da vontade de Deus, nós seremos uma geração que vai experimentar o avivamento. Se não,
temos que viver em santidade do mesmo jeito. Em segundo lugar, esse salmista aqui deseja que Deus lhe seja favorável. Ele diz: aceita a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Ou seja, seja favorável a mim. Me traga aquilo de que tanto eu preciso. Ele pede para ser capacitado a extrair proveito certo da doutrina expressa na lei. Nós concluímos que nada é meritório nas nossas orações. Sempre que Deus nos ouve, isso se deve ao exercício da sua livre bondade. Não é a palavra que eu uso na hora da oração. Não é a minha retórica, não é a forma como eu me expresso muito bem, não é a altura da minha voz durante a oração. Não é a roupa que eu estou usando durante a oração. Não é a posição que eu estou na oração, se sentado, deitado, ajoelhado, de pé. Não é o local físico da oração, não precisa ser no monte, você pode estar no vale, tanto faz. Andando, caminhando, dirigindo, lavando os pratos, em qualquer momento a gente é chamado a orar sem cessar. Mas não tem nada a ver conosco. Não é nada sobre nós. É sobre Ele. Deus nos ouve porque é bom. Deus nos atende porque é bom. E Deus não nos atende em certas demandas, também porque Ele é bom. Versículo 109, ele diz o seguinte: a minha vida está sempre em perigo, no entanto, eu não me esqueço da tua lei. A nossa obediência, assim como a obediência do salmista, não é isenta de riscos. Por quê? Porque a nossa obediência nos expõe a astúcias dos inimigos, principalmente do nosso grande inimigo. Só que, entenda o seguinte: qual é o nosso maior inimigo? É o mundo? Nós estamos no mundo, mas nós não somos dele. Nós vemos as coisas que o mundo produz, mas a gente não é obrigado a produzir junto. Se a gente tiver essa consciência, o mundo não é o nosso maior adversário. Qual é o nosso maior adversário? É o diabo. O diabo não vai fazer conosco mais do que nós permitamos que ele faça. Porque ele não sonda o nosso coração. Só Deus sonda. Então ele não sabe o que está passando na minha cabeça nem na sua cabeça. Mas quando a gente toma determinadas atitudes, a gente abre essa brecha para que ele potencialize o mal que já existe em nós. Porque infelizmente ainda estamos com a presença de uma natureza pecaminosa. Então qual é o nosso maior adversário? A carne. Nós mesmos. Se nós não formos obedientes ao Senhor, nada vai nos acontecer de ruim com relação aos nossos inimigos. Porque é justamente isso que eles querem. Por isso que tem tanta gente que não faz absolutamente nada para o reino de Deus. E vive como se os dias fossem os mais maravilhosos dessa terra. Tem gente que vem, que vai, senta, escuta, levanta, não muda. 20 anos de evangelho. Talvez não são 20 anos de evangelho, são 20 anos de sentar na cadeira da igreja. Mas a palavra não subiu ao seu coração. Não fez mudança verdadeira. Porque se realmente a palavra entra, não tem como ficar do mesmo jeito. Não tem. Os ímpios são desobedientes a Deus e eles vivem do jeito que eles querem. Muitas vezes não acontece nada e a gente fica, mas Senhor, como pode uma pessoa dessa não ser punida? A palavra inteira a gente vai ver isso. O Senhor tem longanimidade. Tem muitos desses que não fazem nada que preste, mas fazem parte do plano eterno de salvação de Deus. Hoje eles podem não fazer nada que preste,
mas eles prestam aos olhos de Deus. E um dia podem estar aqui. Mas quando nós somos obedientes, meus irmãos, há riscos. A gente quer um avivamento maravilhoso, mas isso vai trazer riscos. Até mesmo a nossa integridade física. Saia por aí pregando o evangelho. A gente não está mais na época do megafone, né? Pega uma caixinha Bluetooth. Ligue no meio da praça. Que ela seja potente o suficiente para pegar pelo menos 4 ruas. Comece a gritar. Jesus está voltando. Arrependam-se. Entreguem os seus corações a Ele. Vai passar um, vai dizer, tá ficando doida? Cala a boca. Deixa o povo fazer as coisas em paz. É o mínimo que você vai escutar de algumas pessoas. Talvez chegue alguém que lhe conhece, que também crê da mesma forma, e aí comece a fazer dupla com você. Agora é a dupla de doidos. Mas ele pega as coisas loucas para confundir aquelas que se acham sábias. A gente tem que voltar a ser meio doido mesmo. Tem que pregar a tempo e fora de tempo. Tem que voltar a ser o povo da capa preta. Tem que ser voltar ao povo que anda com um bolinho de literatura entregando para o povo, dizendo Jesus te ama, e povo, sem saber nem o que está acontecendo. Durma com essa, Jesus te ama. Pá. Está sabendo o que está acontecendo? Não? Vou lhe dizer, Jesus te ama. Pode ir para casa. Não dizem que o remédio do doido é outro na porta? E por que a gente não bate mais nas portas para dizer a respeito do amor de Deus? Por que a gente não obedece mais essa grande comissão? Tem vários que estão se mexendo e a gente está parado. Não só são mais os TJs que batem nas portas, viu? Tem vários outros. E está crescendo. E ninguém está dizendo nada. Parece até a tribo do café sem açúcar. Está crescendo e ninguém fala nada. Mas tem que falar. A gente tem que falar. A gente tem que obedecer a Deus, independente dos riscos que a gente vai correr. De ser incompreendido, de ser maltratado, de ser vilipendiado em qualquer canto que a gente esteja. O mais importante é obedecer a Ele. Os grandes perigos forçam as pessoas a se esquecerem de tudo o que não tem importância real. A palavra de Deus permanece quando as maiores glórias da humanidade voltam ao pó. A gente vai correr riscos. Talvez a vida da gente seja até ceifada. Mas tudo há de perecer. Como a nossa vida não irá perecer? Só tem uma coisa que vai permanecer, que é a palavra de Deus. Isaías 40, do 6 ao 8, nos diz o seguinte: uma voz ordena, proclame, pregue. E alguém pergunta, o que hei de proclamar? O que é que eu vou falar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A tribulação momentânea vai passar. Os insultos momentâneos vão passar. A tristeza por não ser compreendido, por falar da palavra de Deus, vai passar. Mas o que permanece é a sua palavra. Versículo 110. Os ímpios armam ciladas contra mim, mas eu não me desvio dos teus preceitos. Achando-se cercado de todos os lados pelas redes dos perversos, o salmista raramente via alguma esperança de vida. Eu estou pedindo por avivamento, ou seja, eu estou pedindo para que Deus me dê mais vida, me dê mais ânimo, me faça realmente entender que eu não fui chamado para ser um pontinho preto ali,
na cadeira branca. Fui chamado para ser muito mais do que isso. Para a glória dele. Mas é fato que os perversos vão avançando e a gente às vezes não vê esperança de vida. Parece que eu vou ser engolido por essa maré tão grande de impiedade. Nós já observamos antes que é difícil evitar os desvios do caminho do Senhor, quando os nossos inimigos fazem tudo para causar nossa destruição. O nosso desejo, como homens que ainda não deixaram totalmente o velho homem lá atrás, é dizer: Senhor, eu quero me vingar desse povo todo. Já que eu não vejo nenhuma maneira de preservar a minha vida, eu vou usar os mesmos artifícios deles. Eles me perseguem, eu vou perseguir também. Eles zombam de mim, eu vou zombar também. Eu vou usar a mesma arma com que eles me atacam. Mas sendo esse o caso, nós devemos com a máxima atenção meditar sobre a seguinte doutrina: quando os perversos nos cercam e nos sitiam com os seus artifícios, o melhor que podemos fazer é seguir para onde Deus nos chamar e nada tentar, senão o que é compatível com a vontade de Deus. Tem alguém sendo zombador com você porque você é crente no seu trabalho? Continue pregando. Tem alguém na sua família que não compreende que você foi chamado para ser uma nova criatura? Continue orando. Tão importante quanto orar por avivamento é orar pela salvação das almas da sua família, para que eles também possam experimentar um avivamento depois. A gente não quer experimentar isso sozinho. O melhor a fazer é não responder o mal com o mal, mas vencer pelo bem. E o único bem que a gente pode deixar para alguma pessoa é: está aqui a palavra de Deus. Na porta formosa do templo havia um coxo. E Pedro e João disseram: olha para nós. Nós não temos nem ouro, nem prata, mas o que temos, nós te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta aí, anda. O que eles deram àquele coxo? A vida. E a vida é Cristo. A vida não era representada nas pernas que se consertaram, mas no todo que se consertou. Porque à medida que ele recebe o poder de andar novamente, ele diz: há alguém muito poderoso que comanda esse universo, que consertou as minhas pernas e que vai consertar o meu coração. Versículo 111. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque são a alegria do meu coração. Ter comunhão com Deus mediante a sua vontade revelada é a herança do justo e o penhor da vida eterna. Por que nós queremos a vida eterna? Porque essa vida aqui é muito ruim? Não necessariamente. Tem gente que não quer morrer hoje. Alguém aqui quer? Certamente ninguém vai levantar a mão. Mas por que você não quer morrer hoje? Ah, pastor, é porque amanhã vence outro boleto. E eu preciso pagar para não deixar a minha família com dívidas. Tá tudo bem, compreendo. Eu também tenho boletos a vencer amanhã. E eu não posso simplesmente dizer: eles que lutem. Eu tenho que pagá-los. Porém, o que é mais importante na vida? É viver aqui até os 95 anos sem Deus? Ou, se for o caso, morrer hoje com Ele? Não adianta ter uma vida longeva sem a presença dele. Você vai ter desfrutar de tudo que o mundo dá, mas por esse pouco de tempo. E vai perder toda a eternidade sem conhecê-lo. Ter comunhão com Deus é o que nós queremos. Vida eterna é para que a gente
esteja diante dele, não mais sobre o poder do pecado, não mais influenciados pelos conselhos humanos, não mais tendo prazer em coisas que nos são inúteis. A lei de Deus era mais preciosa para esse homem aqui do que todos os prazeres, riquezas e possessões do mundo. Ele diz: eu recebi os teus testemunhos por legado perpétuo. Eles são a alegria do meu coração. O que é que traz alegria para o seu coração? Traz alegria ao meu coração uma despensa cheia de alimento. Mas isso me faz lembrar que é Deus que me sustenta. Por isso que me traz alegria. Eu sei que o pão de cada dia Ele me dá. Me traz alegria demais saber que eu vou conseguir chegar no meu trabalho amanhã porque Deus me deu um veículo. Eu lembro que pelas minhas forças eu não conseguiria pagar uma parcela dele. Mas ele é um instrumento para que eu chegue até o local onde eu trabalho. E foi Deus que me deu esse trabalho para que eu possa me sustentar também com esse veículo. Tudo o que eu enxergar durante o meu dia de bom, eu devo olhar para a bondade de Deus. Eu só recebo que eu tenho comunhão com Ele. Eu só percebo que é o bem dele para mim porque eu tenho comunhão com Ele. Para despertar-nos por meio do seu exemplo, o profeta vai asseverar que nutria todo o prazer nos testemunhos de Deus, a ponto de nada estimar como mais precioso. Se tem alguma coisa na sua vida que é mais precioso do que a palavra de Deus, reveja a sua conversão. Porque não pode existir outra coisa. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Isso inclui a sua palavra. Somente o amor nos leva a depositar valor em algum objeto. A gente chega em casa, descansa como hoje, num domingo à tarde, fica deitado lá na rede, o som dos passarinhos, e a gente diz: eu amo a minha casa. Não há lugar melhor que a minha casa. E é maravilhoso mesmo. Então você deposita algum valor naquilo ali porque você ama. Deposite todo o valor nesta palavra. E isso vai significar que você ama a palavra de Deus e o Deus da palavra. Para que haja a devida reverência e observação da lei de Deus. Para que realmente a gente encare o avivamento como um produto de Deus que a gente deve receber de forma reverente, de forma amorosa, de forma produtiva, é necessário que a gente comece a ter prazer na palavra dele. E vamos encerrar com o versículo 112, que diz: inclina o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Nesse versículo, o salmista vai descrever a observância correta da lei. Ele inclina o seu coração a observar os estatutos. Diz: de tudo o que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as saídas da alma. A boca fala do que o coração está. Ou seja, eu preciso inclinar o meu coração aos estatutos do Senhor, para que a minha boca fale dos estatutos do Senhor. E para que o meu coração possa produzir para todo o restante da minha vida algo coerente com os estatutos do Senhor. Nós precisamos nos preparar alegre e sinceramente para fazer o que Deus quer. No avivamento a gente é chamado a isso. A olhar a vontade de Deus de forma alegre e fazê-la sem achar que tudo é penoso. Obedecer ao Senhor não é penoso. Penoso é viver a eternidade sem Ele.
Pode ter certeza. Obediência servil e obrigatória difere pouco de rebelião. O profeta, para definir de forma muito objetiva o que é servir a Deus, diz que ele aplicava não só as mãos, os olhos ou os pés a observar a lei, e sim que ele começava com a afeição do coração. Não é por obrigação, não é porque alguém colocou uma arma na sua cabeça que você tem que servir a Deus. Ele te salvou de graça, pela graça, mediante a fé que ele mesmo colocou no seu coração. E a única coisa que ele requer é que nós o obedeçamos. Para obedecer ao Senhor, tem que colocar todo o coração na observação dessa palavra. Se não for de coração, não adianta. Porque nem a observação da palavra será efetiva, quanto muito menos será qualquer avivamento que venha, se a gente não abraçar de coração. Ele reconhecia que por meio da palavra do Senhor, que a obra peculiar do Espírito Santo era inclinar e dispor o seu coração para com Deus. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Para quê? Para que ele nos oriente a inclinar o nosso coração para essa palavra, que nos aponta de Gênesis a Apocalipse, para o autor e consumador da nossa fé. Mas atribuir a nós aquilo que Deus opera em nós não é correto. Nós buscamos a palavra, nós nos debruçamos na palavra, nós queremos a palavra, mas eu já falei e vou repetir. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não tem nada a ver com o nosso esforço, com a nossa operosidade. Isso a gente tem que produzir. Mas não tem nada a ver com isso. A afirmação de Paulo a esse respeito é muito clara, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, quando a gente estiver orando por avivamento, que a gente lembre que é Deus quem faz. Que a gente lembre que o nosso coração precisa estar preparado para esse momento. E que um pouco disso, desse preparo, talvez apenas o primeiro passo, seja a gente observar essa palavra. Por isso que o salmista diz que essa palavra é lâmpada para os seus pés e é luz para os seus caminhos. E por isso que no momento de aflição, onde ele se vê totalmente sem forças, aflitíssimo, como ele mesmo diz, ele pede para que o Senhor vivifique, traga vida, segundo a palavra. Sem palavra, sem Cristo, sem Cristo, sem vida. Queremos vida, precisamos seguir a Cristo e seguir a sua palavra. Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração, no nome de Jesus.